E tudo bem, Marcos? Tudo bem-vindo. Tudo bom, Miguel? Quanto tempo? Tava com saudade já. Pois é. O Marco, ele se dispôs a conversar com a gente lá em Beijinha muito cedo, são 5h30 da manhã, certo? Exatamente. E tá sol, já tá clarão já. Essa época do ano já clareia cedo aqui. Conseguiu descansar? Conseguiu dormir? Pouquinho só, né? Pouquinho só. Tá bom. Te agradeço muito aí a disposição, a disciplina do Marco Fernandes para vir conversar com a gente. É importante, Marco, né, para o pessoal entender sobre a China. O Marco, ele deu uma entrevista recente para o Global Times, que é um dos principais canais de informação lá, o canal do Partido Comunista. Eu achei super interessante a sua entrevista, Marco. Eu devo trazer aqui, deixa eu colocar aqui na... Eu achei super interessante, né, porque trata de um tema que é muito importante hoje no mundo, que é essa acusação, que eu acho engraçado, para ser sincero, Marco, de excesso de capacidade, porque nunca ouvi nada parecido, né? Eu acompanho essas críticas econômicas, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso, de excesso de capacidade. Eu achava que isso era bom, né? Porque um país que investe em produtividade, né? Porque sem contar que tem coisas que, de fato, o mercado ele corrige, né? Eu não sou muito liberal, mas eu sei que o mercado corrige esse tipo de coisa. Se você tem excesso, o preço cai, né? Ou seja, e a China não vai vender de graça esses produtos. Mas, enfim, é uma entrevista muito boa aqui do Global Times. Eu vou colocar aqui nos comentários para o pessoal ler a entrevista. Deixa eu colocar aqui nos comentários. É só explicar que a tradução do link é automática, né, do Google. Sim, exato. O português é meio estranho às vezes, para o pessoal quando for ler, só para não estranhar muito, às vezes o português é meio estranho. Bem lembrado. O original está em inglês, eu botei a tradução automática, que qualquer um sabe, é só apertar o botão do mouse aqui da direita, traduzir, ou senão lá em cima, para traduzir para isso o Google Chrome, né? Aí já entra a tradução para o português. Ô, Marco, vamos começar falando sobre esse tema, né? Essas acusações de superprodução, excesso de capacidade contra a China, né? Que estão sendo feitas, sobretudo, contra os carros elétricos, contra os painéis solares. Como é que você está vendo essas acusações? Estão vindo, sobretudo, da Europa e dos Estados Unidos. Uhum. Bom, Miguel, primeiro só para esclarecer também, eu estou em Xangai esse final de semana, eu vim para cá para umas reuniões, né? Eu moro em Pequim, mas estou em Xangai, porque o pessoal está lendo aí Xangai, e você falou Pequim só para o pessoal não ficar confuso. Estou aqui, hoje vou almoçar mais tarde vou almoçar com o Elias Jabor aqui, que mora em Xangai. Ah, legal, manda um abraço para ele. Mando sim. Então, primeiro assim, você já falou, né? Existe momentos em setores da economia, isso é histórico no capitalismo, em que há muito investimento em um setor que é muito produtivo, muito lucrativo, e muitas empresas correm para esse setor e, em um momento, né, há um desequilíbrio. Né? E aí eu também não sou nem um pouco liberal, como você sabe, mas, né, há mecanismos de mercado e que vão regulando isso aos poucos, né? Ou, se não, é crise. Acontece crise, né? O mercado, a gente sabe, não resolve tudo, sempre, né? Mas o que está acontecendo agora, Miguel, é mais um capítulo da guerra midiática, né, da disputa de narrativas, como se diz hoje, contra a China. Porque, de fato, a China, nesses setores que você mencionou, carros elétricos, painéis solares, também turbinas eólicas, a China conseguiu, nos últimos anos, dar um salto gigantesco de produtividade, né? E conseguiu chegar numa equação de alta tecnologia, alta qualidade e preços muito mais baixos do que os seus competidores ocidentais. Né? Então, ano passado, por exemplo, a BYD, né, a BYD, que é a líder, se tornou a líder global de venda de veículos elétricos, né? Passou a Tesla, que é líder já fazia mais de 10 anos, né? Inclusive, dia desses lembraram aí, né, num videozinho do Elon Musk, há 10, 11 anos atrás,
uma repórter pergunta para ele, mas você não teme a concorrência dessa nova empresa chinesa, a BYD? E ele dá risada, né, naquele jeito bem arrogante do Elon Musk, que a gente já conhece, né, dá risada e diz, você já viu os carros deles? Ela, não. Aí ele, não há a mínima chance deles competirem com a gente. Passa para 6 meses atrás, o Elon Musk dá uma entrevista, né, para meios ocidentais e dizem, se a gente não fizer alguma coisa, os carros chineses elétricos vão destruir a nossa indústria americana, europeia. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, eles criaram agora esse overcapacity, esse excesso de capacidade, para dizer que a China, na verdade, está inundando o mercado global com seu excesso de capacidade, porque duas coisas. Primeiro, porque sua demanda doméstica é baixa, então a China tem que desovar esses carros, essas painéis solares no mundo inteiro. E segundo, porque a China as empresas chinesas recebem subsídios. E isso distorce, né, as leis saudáveis do mercado. Ora, isso é duplamente uma falácia, né? Primeiro porque, bom, ninguém nunca ouviu falar de acusação de supercapacidade para Boeing ou para Airbus, né? A gente anda o mundo inteiro de avião e o mundo inteiro você voa na Boeing e na Airbus. E de vez em quando você voa num Embraerzinho, né? Ou a Volkswagen, né, que exporta a maior parte da sua produção é exportada, não é vendida domesticamente na Alemanha. Tem fábricas, inclusive, em vários países do mundo. Então, isso aí é uma falácia. Ninguém acusa a Boeing de overcapacity, né, de excesso de capacidade. E, por outro lado, a questão do subsídio, né? O subsídio faz parte das políticas industriais dos países, sempre fez, e está voltando a fazer cada vez mais. Os Estados Unidos, recentemente, criaram dois novos decretos, você acompanha, né, que é aquela lei de a CHIPS, né, que é a lei de ciências e chips, e o outro, o ato de redução da inflação. Os Estados Unidos estão colocando centenas de bilhões de dólares para subsidiar as suas empresas ou empresas estrangeiras, por exemplo, de Taiwan, que venham produzir chips nos Estados Unidos. E sim, a China, claro que a China subsidia suas empresas, é evidente, isso é competição global e é um Estado que também é um Estado, né, socialismo de mercado, e que, portanto, tem no planejamento da sua economia um dos pilares do segredo do seu sucesso. Então, acho que isso mostra um pouco como é que o Ocidente tá desesperado, né? Porque perderam mais essa concorrência e agora estão apelando, né? Estão apelando para as tarifas, né? O Biden já decretou novas tarifas para esses produtos, né, que a gente falou, e, por outro lado, uma guerra midiática, né, que busca, como sempre, desqualificar tudo que vem da China. Quando os Estados Unidos fazem, interesse nacional, subsídios. Quando a China faz, está trapaceando, né, está tentando distorcer as leis de mercado. Mais uma vez. Como a diferença, Marco, que eu acho que hoje em dia você tem uma percepção maior no mundo sobre essa duplicidade de valores do Ocidente, né, que está em toda parte, né? A gente vê isso nessa acusação de excesso de capacidade da China, mas a gente vê também na questão de Gaza, né, que os países que defendem os direitos humanos não se manifestam. Os Estados Unidos envia armas para Israel. O Netanyahu vai ser recebido agora no Congresso americano. Vai ser recebido e ovacionado lá dentro, né? Um sujeito que... Isso depois do tribunal da Corte Internacional de Justiça emitir uma decisão, né, que há muitos indícios de genocídio em Gaza. Isso meses atrás, né? Porque agora ele já até emitiu outras ordens mais duras, outros países se juntaram à iniciativa da África do Sul, e você tem e o Tribunal Penal Internacional pediu a prisão do Netanyahu e de outros ministros lá do governo de Israel com acusação de crimes de guerra, né? E os Estados Unidos, a reação do governo americano é ameaçar publicamente
esses tribunais internacionais. Né? Imagine se a China fizesse uma coisa como essa, ameaçar publicamente esses tribunais internacionais. Enfim, a duplicidade de valores, porque são instituições criadas pelos Estados Unidos, pelos próprios Estados Unidos, que é para instituir uma ordem internacional, né, e que eles próprios começam a destruir. Né? Nesse novo mundo aí, eu acho que a China emerge também, queria saber a sua opinião, né, como um ponto de estabilidade, né, um ponto de racionalidade para esse caos internacional. O que você acha? Não, sem dúvida, Miguel. Eu acho que cada vez mais países, sobretudo do sul global, estão chegando a essa mesma conclusão que você. Né? Aliás, foi muito interessante, semana passada, você viu que o ministro, o secretário, eu nunca sei como chamar o Celso Amorim, porque para mim ele é o eterno chanceler. Assessor especial da presidência. Exatamente, né? Aqui na China, eu chamo ele para os chineses aqui, eles, mas quem é? Eu falei, olha, é o Wang Yi brasileiro. Porque o Wang Yi, você sabe que o cargo dele é acima do chanceler, né? Apesar de que agora ele tá com um duplo cargo, né? Porque o chanceler saiu meses atrás, né? Foi saído. Ele teve que voltar a assumir o cargo de chanceler, mas ele tem um posto que ele é o chefe do escritório de relações internacionais do Politburo. Isso é o chefe da diplomacia. Então eu falo, olha, no fundo ele é o Wang Yi brasileiro. Mas enfim, ele esteve aqui justamente para encontrar com o Wang Yi, né? E eles dois, Brasil e China, então, emitiram um comunicado conjunto em relação ao tema da Ucrânia. Né? Eu acho que isso foi muito significativo, Miguel. Eu não sei como que isso repercutiu no Brasil. Na verdade, eu acompanhei pouco nessa semana passada, mas acho que isso é de uma importância gigantesca e eu acho que a gente precisa valorizar muito a iniciativa do presidente Lula e do chanceler, enfim, do secretário Celso Amorim, porque eu acho que sinalizou também uma afinação geopolítica entre o Brasil e a China, que eu não sei se você reparou também, há uns meses atrás, lembra quando o Lula falou, foi a primeira vez, né, que ele aumentou o tom contra Israel, né, ele comparou Israel ao que os nazistas fizeram na Segunda Guerra e tal, que deu aquele bafafá todo, ele está certíssimo, né, o presidente Lula está certíssimo. 4 dias depois, foi quando a China, o enviado chinês lá na Corte Internacional, fez uma declaração que surpreendeu todo mundo aqui na China, inclusive. Não sei se você lembra onde ele disse que, pelos critérios do direito internacional, a Palestina é uma colônia. E, enquanto colônia, o povo palestino, enquanto submetido, né, à colonização, o povo palestino tem o direito, são preceitos do direito internacional, tem o direito à resistência armada. Eu lembro disso. Muito forte. Ora, isso foram, Miguel, 4 dias, menos de 4 dias entre a declaração do Lula e essa da China. Acho assim, geopolítica não tem coincidência, né? A gente conhece o presidente Lula. Eu acho que ele não daria uma declaração tão forte como essa se não tivesse costura sendo feita nos bastidores, do mesmo jeito que a China não dá declarações, não é do feitio da diplomacia chinesa um tipo de declaração como essa. Nunca tinha sido feito, nunca antes na história desse país, a China tinha se pronunciado de maneira tão radical, eu diria, em relação ao tema da Palestina. E agora, então, né, Celso Amorim e Wang Yi fazem essa declaração conjunta em relação à Ucrânia, dizendo nós não vamos à Suíça, não há conferência de paz possível sem os russos, e propondo, então, uma conferência de paz onde todas as partes estejam representadas. Eu acho que isso é um movimento muito interessante nos últimos meses, aí de afinação entre as diplomacias do Brasil e da China. Bem lembrado. Né? Essa conferência de paz que aconteceu na Suíça, o Zelensky, presidente da Ucrânia, que na realidade nem deveria mais ser chamado de presidente, porque o mandato dele já está expirado, né? Ele não... É o ditador da Ucrânia. Vamos ver se a Folha vai começar a chamar de ditador da Ucrânia agora. Ditador da Ucrânia.
porque ele cancelou as eleições, está governando sobre decreto marcial. Ele começou a bater na China, a criticar a China. Né? Ele primeiramente fez uma declaração, fez um vídeo absolutamente ridículo, implorando para o Biden e para o Xi Jinping que virem a essa conferência de paz, né? Ridículo porque é óbvio que o Xi Jinping não iria, o Biden não foi, por que o Xi Jinping iria às conferências? Né? Mas a China tem um papel, a China, o mundo inteiro está vendo o papel que a China está jogando, né, em relação a essa guerra na Ucrânia, porque a Rússia, ela se voltou para o leste, né? A Rússia aumentou muito o seu comércio com a China. Muito. E, inclusive, o Blinken, ele, quando esteve na China há pouco tempo, poucas semanas atrás, ele fez um tour lá pela China e, no final, ele fez uma declaração agressiva, dizendo que a China não deveria mais exportar, reduzir as relações com a Rússia. Aí o pessoal fez até um meme, né? A resposta do Xi Jinping. Dias depois, ele aparece de abraços. Tem gravata, né? Dois tem gravata, dando abraço e tal. As imagens foram muito fortes, né? Porque o Xi Jinping, o Putin foi recebido com tapete vermelho, passou lá alguns dias em Pequim, se encontrou várias vezes com o Xi Jinping, teve esse abraço, né? Depois teve até uma polêmica, não, o Xi Jinping abraça ou não? Aí depois ele já deu abraço em alguns, mas não é assim tão comum. Não. E, de qualquer forma, a imagem que passou para o mundo foi forte, né, de uma união. E são dois gigantes. E quem conhece a história, muita gente esquece, como eram duas potências comunistas, o pessoal achava que eles eram amigos, mas não eram. Eles eram inimigos durante muito tempo. Inclusive, teve momentos em que a China tinha mais medo da Rússia do que os Estados Unidos. Né? Exatamente. Porque tinha um conflito grande. Mas hoje, em função até da guerra na Ucrânia, estão mais unidas que nunca. O que significa para você essa união da China e da Rússia hoje para o mundo e para essa nova ordem mundial? Olha, eu acho que essa união, como o Putin já falou isso mais de uma vez, né? Diz que é a melhor relação da história dos dois países, né? Justamente fazendo menção, né? Subentendendo, né, o que você acabou de falar, que nem na época dos dois países comunistas não eram tão afinados assim. Aliás, em 62, né, quando há a ruptura, né, o racha sino-soviético, aí a coisa, né, fica realmente degringola. Mas, Miguel, eu acho que essa união, ela é provavelmente a grande esperança da humanidade, ou pelo menos do sul global, né? Porque a gente está falando de duas grandes potências econômicas, militares, tecnológicas, diplomáticas. Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa um dia desse, Miguel, e eu cheguei num dado interessante para a gente pensar a dimensão econômica, né, dessa parceria. Eu fui tentar descobrir qual que foi na época da União Soviética, que tentou competir com os Estados Unidos em algumas coisas, né, em alguns momentos, em alguns setores, né, superou com uma questão espacial no começo e tal, e eu fui ver qual que foi o auge, o pico do PIB soviético em paridade de poder de compra, né, em relação aos Estados Unidos. E aí eu cheguei no seguinte dado, em 1975, a União Soviética chegou a 58% do PIB paridade de compra dos Estados Unidos. Esse foi o auge, né, da União Soviética em relação aos Estados Unidos. Aí eu fui ver o ano passado, o PIB paridade de compra da China em relação aos Estados Unidos já está em 142%, ou seja, o PIB chinês em PPC já é 42% maior do que o dos Estados Unidos. E o da Rússia está em 24% do PIB dos Estados Unidos. Ou seja, Rússia e China juntos têm
é uma economia 2/3 maior do que a dos Estados Unidos. Né? Isso diz muita coisa, né, sobre a nova correlação de forças econômicas, né, entre o sul global e o norte e entre esses 3 países especificamente. E aí, se a gente vai digamos aí no miúdo, nos setores, né, a capacidade industrial, tecnológica, financeira, militar, diplomática dessas 2 potências juntas é o que está abrindo janelas de oportunidade para inúmeros países hoje no sul global. Você pensar, por exemplo, o que está acontecendo no Sahel, na África, né? Ali Mali, Burkina Faso, Níger, agora o Senegal, né? Nada daquilo estaria acontecendo sem a intervenção russa, né? Sem a intervenção militar russa no primeiro momento, e agora, no segundo momento, com vários acordos econômicos que estão sendo assinados. Por exemplo, acabou de ser assinado um acordo entre Rússia e Mali para uma planta de energia solar, né? A Rússia assinou com Burkina Faso, faz uns meses, um memorando de entendimento para a construção da primeira usina nuclear ali da região, né, que vai ser alimentada com o urânio do Níger, aquele mesmo urânio que era literalmente roubado pelos franceses até 6 meses, 1 ano atrás. Né? E a China, claro, a gente já sabe que já está na África, né, com a nova Rota da Seda, já há 10 anos, etc. Então, assim, e aí teria milhares de exemplos aqui, né, de parcerias econômicas, parcerias militares, parcerias energéticas, tudo isso que está sendo feito entre Rússia e China com países do sul global. E a gente no Brasil, a gente precisa, eu acho que está faltando, Miguel, aí acho que para os 2 casos, né, a gente já falou bastante sobre a China, mas acho que isso aplica para a Rússia, é uma estratégia, que a gente tem uma estratégia para como lidar com os 2, porque também não pode, né, você não pode chegar lá na mesa de negociação sem estar armado, né, armado no sentido de argumentos e de propostas, propostas que sejam boas para ambas as partes, né? Eu acho que isso está faltando para a gente avançar. Espero que aí nos próximos 2 anos, 3 anos que ainda temos, que o governo possa afinar essas propostas, porque é um potencial gigantesco e inédito na história do terceiro mundo e na história do sul global, que mudou de nome agora, né? Pois é, né? A gente tem agora 6 minutos, vamos falar de relação Brasil e China. Inclusive tem uma comitiva brasileira grande que foi para a China, o Alckmin se encontrou com Xi Jinping, o Fávaro, o ministro da Agricultura, também está lá. Né? Existe uma certa ansiedade, um pouco de frustração de quem acompanha a economia brasileira, os jornalistas, economistas que defendem maior desenvolvimento, né? Que falta um projeto para o governo Lula para aproveitar essa oportunidade de forma mais rápida, né? Para trazer tecnologia para o Brasil. O Brasil tem uma grande relação com a China e está crescendo ainda, não parou não, está crescendo de uma forma assim dramática. Está vindo muito investimento, está vindo alguns investimentos importantes no Brasil, a BYD está fazendo fábricas no Brasil. Eu encontrei também um colega seu aí, brasileiro, que veio para o Brasil passar umas semanas, conversei muito com ele em Brasília, e ele falou, Miguel, está vindo muito investimento, estava represado, está vindo muito investimento da China para o Brasil. Mas o que você acha? Quais são as oportunidades que a gente tem que explorar mais? O que o Brasil pode... quais são as perspectivas? Olha, do ponto de vista da Cosban, Miguel, o único grande anúncio que houve foi mais um anúncio. Explica o que é a Cosban. A Cosban é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação. Não, é uma comissão de relações comerciais. Isso, é a comissão oficial, é onde Brasil e China sentam com seus vice-presidentes e com seus ministros para discutir, a cada 2 anos, discutir a relação e chegar em acordos, né? Acordos econômicos, políticos, etc. Então, essa aconteceu agora aqui em Pequim essa semana. Eu estive lá também, estava a semana lá. E assim, eu acho que o grande anúncio que aconteceu foi um acordo da Luckin Coffee, que é a maior cadeia de cafés e cafeterias aqui da China, que já superou a Starbucks aqui na China, que vai comprar, enfim, anunciou a compra de $500 milhões de café brasileiro. Então, assim, claro, acho que a primeira reação nossa, né, que estamos
acompanhando esse debate, você, bom, mais uma vez a fazendona vai... Você sabe, por acaso, você café cru, café torrado? Você sabe? Não, o pior é que não é café torrado. O pior é que não é café... Assim, esse acordo eu não li ainda todo, mas eu sei que a prática chinesa aqui, eles não querem comprar o café torrado, eles querem torrar aqui, agregar valor aqui, obviamente, mas porque também dizem que se você torrar no Brasil, ele perde a qualidade, porque a viagem são 2 meses, etc, etc. Então, enfim, mais uma vez a fazendona vai entrar em ação, né? E nós, com a nossa vocação cafeicultora, vamos inundar aqui as... É bom para mim, para a gente que está aqui, que eu vou tomar mais café brasileiro aqui na esquina. Mas de fato, enfim, a gente esperaria um pouco mais. Mas eu diria o seguinte, esse seu amigo tá certo. Eu acho que tem muita coisa que está sendo gestada, e aí a gente precisa entender o seguinte, porque esse ano vai ter a visita do Xi ao Lula em novembro, né? Ele vai para o G20 no Rio, mas também vai ter uma visita de Estado oficial, né, China-Brasil. É evidente que os grandes anúncios vão ser feitos em novembro, não seriam feitos agora. E aí eu posso falar, por exemplo, eu tive o dia inteiro no seminário da Apex, né, que é a Agência Brasileira de Comércio Exterior, e vi falas muito interessantes de coisas que estão sendo gestadas. Por exemplo, Nelson Barbosa, né, o ex-ministro da Economia, que está agora na, acho que, diretoria de planejamento do BNDES, se eu não me engano, ele falou sobre... Tem um fundo, Brasil e China, um fundo de investimento que foi criado em 2016. Só que era 16, né? O golpe ali, né, já acontecendo, e ele ficou meio adormecido esses anos todos. Ele está sendo agora reestruturado e vai ser operado pelo BNDES. A parte brasileira vai operar, quem vai operar vai ser o BNDES. Então, assim, desse fundo há movimentações, várias movimentações de atração de outros fundos, inclusive fundos privados, para, digamos, engordar esse fundo de investimento e a gente começar a ter mais investimentos dos dois lados, mas evidentemente que mais no Brasil. O Wallace Moreira, por exemplo, que é lá do assessor do Alckmin, né, lá no MIDIC, no Ministério da Indústria, fez uma fala muito interessante também, com perspectivas, o que o MIDIC está pensando em relação à industrialização e o que pode ser feito junto com a China, né? A Simone Tebet fez uma apresentação muito interessante das rotas, das novas rotas aí, enfim, de terra e de água que estão sendo feitas na América do Sul e que vão, por exemplo, Miguel, você sabe a história do porto lá de Chancay, no Peru, né, que a China tá financiando. E com esse é uma das rotas, e que a gente vai economizar até 10 mil quilômetros no frete entre Brasil e China. Que, claro, no primeiro momento isso é para escoar commodities, a gente sabe. Aliás, a soja dela, né, da Simone Tebet, que é produtora de soja. Mas também... vai lá. Não. Eu só estou anunciando que a gente tem que terminar a live em um minutinho. Mas... É isso, eu acho que é isso. Tem coisas interessantes acontecendo, que estão sendo gestadas, e que eu acho que em novembro a gente vai ter boas novidades quando o Xi visitar o Lula. Que bom. Vamos esperar ansiosamente aí por esses anúncios. Marco, então, forte abraço, bom sábado para você. Aqui é sexta-feira, aí é sábado. Loucura isso. É isso aí, um abraço no Elias Jabbour e vamos tentar manter essa ponte aí, de vez em quando você vai aí. De repente, um outro dia, quando você possa, não prejudica seu final de semana. Então, forte abraço aí, Marco. Valeu, Miguel, obrigado e estamos à disposição. Grande abraço. Valeu. Bom final de semana para todo mundo, pessoal. Eu volto na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Não esqueça de deixar um like aí na live antes de sair. Pode terminar, Caian.